Vem comigo aqui, a gente começou falando sobre trânsito, né? E agora a gente segue nesse assunto. Isso porque na última quinta-feira, o ex-reality Rodrigo Mussi, de 36 anos, ele sofreu um acidente que chamou a atenção do Brasil. O influenciador, ele estava em um carro de aplicativo quando o motorista bateu na traseira de um caminhão na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O condutor, que estava com o cinto de segurança, saiu ileso do acidente. Já o Rodrigo, que estava no banco de trás, sem cinto, teve múltiplas fraturas pelo corpo e traumatismo craniano. O influenciador segue internado, segundo a última pesquisa, inclusive, nacional de saúde realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2019 e pesquisa essa divulgada em 2021, inclusive, apenas 54,6% dos brasileiros afirmam sempre utilizar o cinto quando estão sentados na parte de trás do carro. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o agente de trânsito da SMTT Aracaju, Reinato Santos. Muito boa tarde, obrigada por ter vindo aqui, né? E é importante a gente falar sobre esse assunto. Primeiro, eu gostaria que você, Reinato, explicasse aí, né, tecnicamente, como é que funciona a proteção do cinto de segurança diante de um acidente. Olá, Jaqueline, boa tarde a todos, né? Falando sobre a questão do funcionamento do cinto de segurança, a gente primeiro tem que lembrar que quando a gente está em movimento no veículo, e aí inclusive numa velocidade até, vamos dizer, 50 km por hora, quando há uma frenagem brusca ou uma colisão do veículo, a tendência é que o nosso corpo seja arremessado para frente. Por quê? A lei da inércia, ele vai dar continuidade a esse movimento. O que é que o cinto de segurança vai fazer? Né? Ele irá fazer o travamento. Né? Existe um dispositivo no cinto de segurança onde ele irá travar e conseguir conter e estabilizar esse movimento que a gente faria naturalmente por conta de uma lei da física. Sim, inclusive nós podemos até perceber nessa imagem aí, ó. Exatamente. Havendo o condutor, o passageiro no caso, estando com o cinto de segurança na imagem, o que ocorreria ali é que ele estaria com o corpo estabilizado. Sim. E é isso que a gente, né, chama atenção. Olha só, nessas imagens ficam claras, né, aí exatamente esse momento em que o passageiro ele é arremessado sem o cinto. Olha só, o impacto é muito grande, né, até porque a velocidade aumenta nesse caso. Aí nessa imagem em que ele está, né, você verifica que o condutor está com o cinto e o passageiro é arremessado de forma muito brusca, Exatamente. Né? O que ocorre ali, na verdade, inclusive você falou do aumento da massa, né, do passageiro, que quando ele é arremessado, estudos comprovam que ele aumenta em torno de 15 vezes. Olha só. Então você imagina aí uma pessoa que tem em torno de 60 quilos. O aumento vai ser considerável, em torno aí quase... Ele foge para quase 1 tonelada. Nossa. Né? E importante salientar naquele caso ali que o que ocorre é que o passageiro ele está sendo direcionado para o condutor que está à sua frente. Sim, então, agora a imagem com o cinto fica muito claro que há uma diferença muito grande, olha só. Na hora que há um impacto, né? As imagens são muito claras, olha só a diferença no momento do acidente, ó. O uso do cinto. O uso do cinto, né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto e é importante a gente chamar a atenção. Acho que muita gente, inclusive, que utiliza, né, o veículo através de aplicativo, de táxi, né, não usa, né? Então é importante a gente chamar a atenção, falar. A educação é muito importante, inclusive a SMTT também faz muitas ações educativas, né, Reinato? Exatamente. Então hoje a SMTT ela trabalha basicamente em 3 frentes, que é a questão da infraestrutura, da melhoria, né? Trabalha também na questão da educação para o trânsito e o outro ponto é a fiscalização. Eu destaco aqui a educação para o trânsito, né? Que é o setor ao qual eu faço parte, a Coordenadoria da Educação para o Trânsito, e diariamente a gente está na rua justamente para chamar a atenção do condutor quanto à importância, né, da mudança de comportamento dele. Né? Isso é fundamental, porque não se trata de algo exterior que está influenciando, basicamente é um comportamento dele.
né? Então, há uma necessidade de o condutor olhar para si, né, com esse desejo de mudar. Sim. Há também importante aí salientar que, apesar do passageiro ter a obrigação do uso do cinto de segurança, né, e o ideal é que ele tenha essa consciência, mas é de responsabilidade do motorista. Isso é extremamente importante, né? Então, a responsabilidade de conferir se todos os passageiros estão com cinto é do condutor. Exatamente. Para fins de punição, inclusive, caso esse condutor ele seja abordado, porque não usar o cinto de segurança, tanto por parte do passageiro como do condutor, é uma infração de natureza grave e é passível de multa. Certo? Então ele também, né, ele vai responder pelo passageiro que ele está conduzindo ali no veículo dele. Pronto, isso é importantíssimo, né? A gente contou aqui sobre o que aconteceu recentemente, né, com o ex-reality, o Rodrigo Mussi, num acidente em que ficou muito claro a importância do uso do cinto de segurança para os passageiros, porque o motorista ele saiu ileso, então isso significa que se o Rodrigo também tivesse com o cinto de segurança, ele não teria tido o traumatismo craniano, como infelizmente aconteceu, né? Exatamente. E quando ocorre o acidente e o passageiro ele está sem o cinto de segurança, os principais pontos que serão atingidos é justamente a cabeça, o pescoço e a cervical. Ou seja, isso pode ser determinante, inclusive, para, mesmo continuando em vida, como foi o caso dele, né? É um caso que está estável, mas em alguns casos, infelizmente, há situações em que, infelizmente, vai comprometer para o resto da vida a vida dele, né? A continuidade Sim. da vida dele. Ele não vai levar a vida da mesma forma como era antes. É importante, né? Quando a gente fala de educação no trânsito, a gente chama atenção, porque não obstante todas as divulgações, todas as informações, ainda tem pessoas que têm resistência, né, ao uso do cinto. Então, assim, chama atenção do condutor, mas também de todos os passageiros, né, que têm o hábito de utilizar, aí, principalmente veículos, né, como táxi aplicativo, em que a gente vai no banco de passageiro e que não tem o hábito, né, acha que é rapidinho, vou fazer ali, né, algo e não se atenta. Então a gente sabe que é importante. Entrou no carro, já coloca o cinto de segurança. Correto. Já põe isso como um hábito, né, Perfeito. Renato? Então, essa criação do hábito eu vejo como algo fundamental. Os passageiros, né, que andam no banco da frente, o próprio motorista, naturalmente, quando você entra no veículo, você já puxa o cinto de segurança e ocorre ali o travamento, mas infelizmente o comportamento da maioria, como foi relatado aí, né, pelo IBGE, 54% das pessoas declararam que quando vão no banco de trás, infelizmente não usam o cinto. Aí é interessante salientar aqui, Jaqueline, que durante as palestras, né, que a gente realiza, inclusive os condutores, eles falam que não tinha conhecimento, né? Achava que simplesmente quando você ia pegar a rodovia, a estrada, né, viajar, sair da cidade, é que sentia, que achava que seria obrigatório. Mas o uso do cinto de segurança, né, ele tem que ser utilizado mesmo dentro da cidade, mesmo ao se deslocar da sua casa para a padaria, da sua casa para o shopping, né? Então, independente da distância que você vá percorrer, você precisa usar o cinto de segurança. É isso que a gente chama a atenção, né? E eu acho que ficou muito claro com esse acidente. Infelizmente, né, se ele tivesse utilizado, a gente não estaria sequer falando do acidente aqui, porque eu acho que com o depoimento do motorista ficou muito claro, ele usava o cinto de segurança e porque o Rodrigo não usava, infelizmente aconteceu esse acidente gravíssimo, né? E a gente chama atenção também para as crianças com cadeirinha. Houve um trabalho muito educativo, houve, né, aí toda a divulgação. Nós da imprensa informamos da importância, mas com o passar do tempo as pessoas vão esquecendo, né? E aí acabam, vou ali rapidinho, Exato. Aí acaba deixando de utilizar a cadeirinha. E aí o risco é maior porque é uma criança, né? Exatamente. E assim, Jaqueline, eu chamo a atenção, a gente sabe, a maioria das pessoas conhecem a regra,
e sabe que está passível da autuação, inclusive da perda da sua CNH, né? Porque nesse caso é diferente do uso do cinto. Sim. Quando você conduz o seu veículo com uma criança sem um dispositivo de retenção obrigatório, você também está passível não só de autuação, mas da perda da sua CNH. Sim. Mas eu queria chamar a atenção principalmente para o que vem a acontecer, né? Imagine só o seu filho, o seu sobrinho, ou qualquer um parente que seja, você vê ele numa situação ali de ferimento, ou quem sabe até um óbito, como já foi o caso que aconteceu aqui em Aracaju. Sim. Então, é interessante a gente não deixar, né, para pesar essa situação posteriormente. Né? Sempre seja um motorista defensivo, né? E previamente já planeje a sua viagem e não espere que o pior aconteça para poder tomar as providências. A gente sempre diz, né, uma frase antiga, mas que funciona em qualquer momento: prevenir é melhor que remediar, né? E ela vale para tudo que a gente vai fazer. Então, acho que é muito importante, né, para todos que estão acompanhando aí, que já passaram por situações, né, como essa que a gente falou, que perdeu alguém da família. Então, que isso não seja daqui para frente mais... porque muitas vezes a pessoa tem, eu tenho obrigação. Coloca isso como algo seu, né? Como uma, na verdade, uma prática para que você possa tá fazendo a sua parte, né? Entrou no carro, já coloca o cinto, já pergunta, né, ao motorista... E o condutor também fazer a sua parte, orientar, né? Porque muitas vezes, mesmo o condutor orientando e pedindo para o passageiro, a gente sabe que tem passageiros que também acabam, né, se isentando e não quero usar. Também tem isso, né? Então, nesse caso, qual é a orientação que o senhor dá para essas pessoas, né? Porque muitas vezes o condutor do aplicativo sabe da responsabilidade, pede para o passageiro se recusa. E aí? Então, cabe aí ao motorista, de fato, tomar essa decisão. Uma coisa é certa, ele não pode seguir com o passageiro sem o cinto de segurança, porque nesse caso, realmente, ele estaria cometendo a infração. Por acaso, né, uma das empresas de aplicativo, ela já se posicionou em relação a isso e relatou sobre essa questão de disponibilizar ferramentas para o motorista, para caso o passageiro, né, se negue a utilizar o cinto de segurança, ele vai ter um dispositivo em que vai avisar a empresa. Sim. Então, cabe ao motorista sinalizar nesse sentido e, de preferência, que ele não continue a corrida no aplicativo sem que o passageiro esteja com o cinto de segurança. Olha, nós estamos aqui ao vivo, né, e a gente tem uma participação popular muito grande aqui no nosso programa, a gente respeita muito a opinião do público e o Augusto Silva fez uma pergunta aqui que é extremamente importante, né? Está perguntando aqui, Jaqueline, pergunta se fiscalizam carros de juízes, desembargadores, promotores de justiça, deputados, sabe por quê? Eles sempre andam no banco de trás. Essa indagação aqui do Augusto, ela faz jus aí ao trabalho que é desenvolvido pela SMTT. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? É importante, porque como a gente fala aqui sobre a fiscalização de passageiro no dia a dia, também, né, a gente entende que todos eles são passageiros, da mesma forma devem ser aí fiscalizados. São passageiros e também precisam respeitar a legislação, assim como qualquer outro cidadão. Então, até para dar bons exemplos, exatamente. Né? Por exemplo, tirando o exemplo de mim mesmo, a legislação fala sobre cumprir e fazer cumprir. Então, eu preciso não só aplicar a legislação, mas eu preciso também cumprir ela. Então, é necessário que comece realmente daqueles que fazem a legislação, aqueles que realmente julgam também. Então, Perfeito. Isso é um aparato, toda a sociedade ela precisa estar inserida nesse contexto, não só o cidadão de modo geral, né, mas todos realmente. É isso aí. Pois é, então, para quem está acompanhando a nossa programação, né, a gente chama atenção, espero que a mensagem tenha sido passada, né, da parte aqui
do programa é que haja uma conscientização para que a gente evite acidentes, né? Esse é o fator principal aqui na orientação e que todos façam a sua parte, todos os passageiros, inclusive os citados aqui pelo nosso telespectador Augusto Silva, né? Porque realmente devem, na verdade, mostrar bons exemplos. Reinato, quero te agradecer pela participação, pelos esclarecimentos e gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão te acompanhando. A gente agradece também essa participação aqui, fazer com que essa mensagem chegue para o condutor, né, através da TV Atalaia, para a gente é muito importante e principalmente fazer com que as pessoas olhem para si e olhem para o comportamento que vem tendo em relação ao uso do cinto de segurança e tornar isso uma prática, aplicar no seu dia a dia. Né? Eu sei que, de modo geral, a maioria aí realmente não pratica isso, mas parar um momento para refletir sobre isso e, de fato, fazer. Se a gente começar a fazer ali no dia a dia, lembrei agora, fui lá, coloquei o cinto de segurança e, principalmente, no caso de pais, né? Seus filhos estão vendo, então eles vão seguir o seu exemplo também. Verdade. Então, chamar a atenção que a mudança de comportamento ela é construída, não é do dia para a noite. Sem dúvidas. Reinaldo, quero te agradecer. Muito obrigada pela participação. Essa conscientização é importante. A gente reforça aqui o quanto você de casa precisa ficar atento. Não importa se é um percurso de 5 minutos ou uma viagem longa. Use o cinto de segurança, tá bom?